Olá, pessoal, mais uma livezinha aqui pra gente. A gente vai começar hoje, para a gente terminar com um capítulo do passo, tá? A gente foi até a parte de que ele falou essa frase aqui: não deixe ninguém roubar a sua paz. Aqui a gente vai continuar o capítulo, tá? Que ele continua aqui: como obter a paz. O segredo para ter o que se deseja é semear, em tudo por meio de oração e da súplica, e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo impedimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Oração e gratidão são semeadoras. Uma vez plantadas, geram a paz. Para que a vida terrena seja mais leve e menos problemática, buscar a paz em todo o tempo é um princípio irrefutável. Mas como posso fazer isso se as minhas emoções clamam pelo contrário? Como posso seme- ser semeador da paz se o mundo em que vivemos está em guerra? Perguntas como essas podem estar permanentemente e permeando seu pensamento enquanto você lê. Precisamos então definir um conceito. A paz é um presente deixado por Jesus para nós. Veja o que o texto bíblico do Evangelho de João 14:27 diz: Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. A paz é um presente que você já ganhou. Basta colocá-la em prática. Quando eu era criança, eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro, onde fui criado. As brincadeiras de rua eram diárias. Jogo de botão, bolinha de gude, pipa, taco, futebol na rua, com chinelos no lugar das traves e até arremesso de dardos ao alvo. Digo até porque era um brinquedo caro para a nossa realidade, mas tivemos essa oportunidade. O objetivo desse último jogo era acertar o dado no centro do alvo. Para conseguir, era necessário ter concentração, prática e firmeza nas mãos. Às vezes, eu não acertava o centro, que era pintado de vermelho, mas o dado cravava na parte amarela, que era a seguinte em pontuação. É desse modo que temos que lidar com a paz em nossa vida. Também, ah, nos concentrarmos nela, praticá-la sempre e ter firmeza para cumpri-la. Às vezes não vamos acertar no centro da paz, mas pelo menos chegaremos perto. O que é realmente importante é que ela seja um alvo diário para a nossa vida terrena. Não tenho orgulho de muitas coisas que vivi no meu passado, mas existe algo que posso contar com alegria. Sempre persegui a paz. Já briguei com pessoas que amava? Sim. Já errei provocando a ira de alguém? Claro que já. Mas esses comportamentos infantis foram casos isolados. No meu coração, eu queria estar em paz com todos. Cumprir esse princípio firmou a base de lançamento para que eu faço hoje. Se eu estivesse em pé de guerra, jamais teria construído o que Deus me permitiu construir até agora. Aqui ele dá um caminho bem, não sei se vocês perceberam, mas ele dá um caminho bem, bem direto e reto, como se conseguir a paz. Orar, mais gratidão. Eu acho que a gente falou sobre isso, né, com relação a termos gratidão. Então, eu acho que a partir do momento que você tem gratidão pelas coisas que você já tem, e gratidão também pelas coisas que você tem, mas que você apenas tem aqui na sua mente, você abre espaço para ter mais. Você abre espaço para se sentir mais calmo com relação a não ficar com ansiedade com relação ao futuro.
não ficar remoendo o passado, não ter essa incerteza, não ter esse medo de as coisas não darem certo, porque você já tem, você já sabe que você já tem aquilo, mesmo que ainda não esteja no seu mundo físico, você já é grato por aquilo, você já sente que você já tem aquilo. Então, eu acho que a partir do momento que você é grato, que você mantém essa gratidão ao longo de todo o seu dia, ao longo de toda a sua semana, ao longo de todo o seu mês, você vai ver como as coisas andam para você. Você não tem medo de não dar certo, você não tem medo de não ter vendas, você não tem medo de não conseguir prosperar, você não tem medo dessas coisas. Você apenas tem a certeza de que você já tem. Ah, eu estou fazendo aqui as coisas, mas as coisas não estão andando para mim. Mas você não fica reclamando, você não fica ali com ansiedade com relação a, meu Deus, eu venho a venda hoje, ai meu Deus, o que está acontecendo? Ai meu Deus, eu estou inquieto, ai, não sei o que está acontecendo. Cara, você tem a certeza, você tem aquela gratidão ali pelas coisas. Você sabe que as coisas não são completamente. Ai, pensei, já materializei aqui agora. Não, não é assim. Leva um tempo para o universo trazer para você. Leva um tempo para você plantar, como ele falou aqui, tem que plantar e depois tem tempo para colheita. Então você tem que ter essa paciência, mas manter a calma, manter a gratidão, manter a paz dentro de você, entendeu? Aqui passando para a próxima página. Ele tem um exercíciozinho aqui que ele pede para a gente citar algumas das ocasiões que a gente provocou a ira de alguém, alguma coisa assim do tipo. Eu não vou entrar nesse exercício aqui, vou continuar o capítulo, tá? Aqui, ele continua. Dois tipos de luta. Considero que, na vida terrena, há dois tipos de luta: as que provocamos e as que Deus nos envia. As lutas destinadas por Deus não roubam a nossa paz. Na verdade, elas nos promovem a novos níveis e sempre saímos vencedores delas. Há dois exemplos no livro da Sabedoria Milenar que provam exatamente meu ponto de vista. Trata-se de duas lutas que, aos olhos humanos, eram impossíveis de serem superadas. Uma dessas situações é similar às cenas de filmes para adolescentes de algumas décadas atrás, em que o vilão, o fortão da escola, chama o mocinho, um rapaz tímido e fraco, para uma briga depois da aula. O mocinho, acuado, se vê na obrigação de aceitar. Nesse momento, o melhor amigo do mocinho o aconselha: é melhor você desistir, ele vai acabar com você. Imaginou a cena? A primeira história está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 32, a partir do versículo 22, e nos conta que Jacó, um dos patriarcas judeus, lutou com um homem que, na verdade, era Deus. Alguns estudiosos afirmam que a luta teria sido com um anjo, mas as escrituras sagradas deixam claro que era o tal homem do trecho do versículo 24 ao 28. Então, Jacó sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é seu nome? Jacó respondeu. Então o homem disse: O seu nome será mais o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e o venceu. De acordo com o relato bíblico, o homem trocou o nome de Jacó para Israel. Um anjo não teria poder para fazer isso. E o tal homem também falou: Você lutou com Deus. Além disso, a narrativa não termina no versículo 28. Observe o que diz o versículo 30. Reforçando o Reforçando a certeza de que ali estava Deus, Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse:
Vi Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Nossa forma de entender o mundo não é capaz de compreender como aquele homem pôde realizar tal feito. É impossível um ser humano vencer Deus, que é o Criador de todas as coisas, inclusive da humanidade. A segunda narrativa que eu vou contar, lembra que ele falou que tem as dois tipos de guerra, uma que é dada por Deus, dois tipos de lutas, uma que é dada por Deus e outra que é nós que provocamos. Aqui ele vai para a segunda narrativa. É, a segunda narrativa que eu vou contar lembra dos filmes de intriga política, quando um homem mal intencionado influencia o rei para tomar uma decisão que prejudica muitos, mas beneficia a ele próprio. É a história de Esther, contada no livro de mesmo nome do Antigo Testamento. Então é que ele vai começar a história. Tudo começa quando o rei Xerxes da Pérsia fica enraivecido porque sua esposa se recusou a obedecê-lo e destruí-la do posto de, resolve destituí-la do posto de rainha. Então, os servos do rei saem à procura de virgens bonitas que pudessem ser a nova consorte. É nesse contexto que Esther, uma israelita, é levada até o palácio. Entre muitas candidatas, ela é escolhida por Xerxes para se tornar sua nova rainha. Contudo, nessa época, o povo israelita era dominado pelos persas, razão pela qual a jovem oculta sua origem. Buscando vingança por uma desavença pessoal, Amã, um dos homens mais importantes do império, convence o rei que o povo judeu era perigoso e que deveria ser perseguido e morto. Sob essa influência, o rei emite um decreto com ordens de que todo judeu fosse destruído em uma determinada data e os bens da vítima passariam a pertencer ao agressor. Imagine a situação: Esther, a rainha, ela própria judia, descobrindo que todo o seu povo seria exterminado. Ela estava em completa desvantagem. Esther só era rainha porque Xerxes havia se livrado da rainha anterior, o que facilmente poderia acontecer com ela. A sua origem era um segredo para todos. Ela só poderia se apresentar ao rei se ele tivesse solicitado. E para completar, um decreto real nunca podia ser desfeito. A situação parecia sem saída, uma luta impossível de vencer. Um passo em falso e Esté poderia ser destruída, ou até mesmo morta. Contudo, com estratégia e inteligência, a situação pôde ser contornada. A rainha jejuou e orou por 3 dias, tendo pedido ao povo que fizesse o mesmo. Então, depois de se preparar, Esté corajosamente se coloca diante do rei, mesmo sem ser chamada, e é aceita por ele. Por 2 dias, ela oferece um banquete a Xerxes e a Amã. Na segunda noite, faz seu pedido, que ela e seu povo fossem poupados em uma sucessão surpreendente de acontecimentos. Amã é desmascarado e morto. Como o rei não poderia voltar atrás em sua palavra, ele emite um decreto dando aos judeus o direito de se defenderem quando atacados. O povo foi salvo. Essas duas batalhas foram enviadas por Deus. A primeira serviu para Jacó, entre tantas interpretações possíveis, deixar claro que sua fé estava em Deus e que ele acreditava tanto nisso a ponto de ser capaz de lutar para ser abençoado pelo Todo-Poderoso. A vitória nessa luta fez com que o filho de Isaac deixasse de ser apenas um homem, Jacó se tornasse uma nação, Israel. Por meio de Esther, uma verdadeira tragédia foi evitada. Em vez de destruição ou morte, ela se tornou influente e pôde salvar a si e ao seu povo. Apesar da desvantagem inicial, sua luta contra Xamã apenas a fortaleceu. As batalhas que Deus envia servem para nos promover e nunca roubam nossa paz.
Outro tipo de luta que estamos sujeitos a enfrentar apenas nos rouba a paz, a saúde e o tempo. Podem ser as situações cotidianas mais simples, como discussões motivadas por uma toalha molhada em cima da cama, até as mais complexas, como a traição da confiança de alguém por muito próximo. Cada uma das batalhas que nós mesmos provocamos somente nos tira o foco da busca de manter a nossa paz. É difícil buscar e manter a paz. Sim. É impossível? Não. No fundo, é a sua mentalidade que determina seu sucesso nessa busca e manutenção. Posso afirmar que quando entendemos que a paz é um presente de Jesus e que, por isso, ela nos pertence, fica mais simples compreender que as pessoas não vão tirá-la de nós a menos que concordemos. E por que concordaríamos se estamos cientes das desvantagens tão grandiosas de mantê-la? A paz traz muitos benefícios para a sua vida. Imagine que você está dirigindo pela sua cidade com o GPS ligado. O aplicativo informa que logo adiante há um grande congestionamento e propõe a você uma rota alternativa. Você muda de direção, contornando o engarrafamento e chega ao seu destino. Nessa ilustração, o trânsito parado representa tudo que a falta de paz pode provocar, dependendo da cidade na qual você reside. Entenderá perfeitamente o que eu digo. Se parar no engarrafamento, vai perder seu tempo, vai chegar atrasado ao destino e pode até se irritar com isso. O caminho alternativo, por sua vez, vai livrá-lo de todos esses aborrecimentos. Escapar do problema, portanto, resulta em ter paz. Menos problemas, mais paz. É que ele faz muita referência com relação a vários problemas que a gente deixa com que as pessoas levem situações para a gente se deixa influenciar pelaquela situação totalmente. Como a gente já falou aqui com relação à escuta, venho de novo falar sobre isso. A gente deixa as pessoas entrarem em nossa mente, a gente não tem a mentalidade ou a inteligência emocional, que mais para frente ele vai falar com relação a isso, para lidar com as pessoas no dia a dia, com relação. Vem uma pessoa e fala uma coisa para você que você tem o poder de aceitar aquilo ali e deixar que entre na sua mente, e você tem o poder também de deixar com que aquilo ali não penetre na sua mente, não faça com que a sua vida fique conturbada, sabe? Então, a partir do momento que você dá poder às palavras de outras pessoas, você está dando poder para outras pessoas conseguir te machucar. Mas a partir do momento que você para, pensa e age como se tudo fosse neutro, porque todas as palavras não têm. Se você parar para pensar, tudo é neutro, tá? Tudo na sua vida só tem o poder que você dá para aquilo, entendeu? Então, por exemplo, a palavra, como eu já falei para vocês, lá no princípio das palavras, ah, uma palavra, ela tem um significado diferente para cada pessoa. E ela só tem aquele significado por a gente dar um significado para ela. Então, a partir do momento que você deixa as pessoas te atingirem com palavras ou com ações, é porque você está dando muito significado para aquilo. Então, a partir do momento que você tem a mentalidade, a inteligência emocional, de querer ter paz, de saber como lidar com as pessoas, de saber lidar com as palavras. A pessoa pode estar te xingando de qualquer nome absurdo, pode estar xingando sua mãe, seu pai, tudo. Mas você só vai dar, como que eu posso dizer para vocês? Só vai dar razão para aquilo se você der um significado para aquilo. Por exemplo, eu vou xingar aquele Elisandro, mas se ela falar assim, poxa, eu, tipo assim, ele tá falando tudo isso e isso não é verdade. Para mim não tem significado nenhum as palavras dele. Eu vou reagir. Vou poder ficar, olha para a pessoa fica mais puta ainda porque você não está reagindo, porque quando a pessoa faz o que ela faz com você para te irritar, é que ela quer que você reaja. E a partir do momento que você não reage, ela fica mais puta.
com relação a ele, com relação a isso. Então, as pessoas só têm o poder sobre a gente, o poder que nós damos para elas, entendeu? Então, a partir do momento que você fala assim, eu quero ter paz, eu não vou me irritar com qualquer coisa. Eu não vou me irritar com as pessoas gritando no meu ouvido, eu não vou me irritar com as pessoas falando, me xingando, eu não vou me irritar com o que as pessoas falam, porque eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim, eu sei a minha origem, eu sei que eu me tornei, eu sei quais são os poderes o poder que eu dou para aquela pessoa. Se eu der o poder de que a pessoa é insignificante, para mim ela vai ser insignificante. As palavras dela vão ser insignificantes para mim, não vão resultar em nada. Mas a gente dá peso às pessoas, tanto peso às situações, que a gente acaba gerando um incômodo, a gente acaba gerando uma situação que tira a nossa paz, que é aquela segunda que ele falou, que é a situação que a gente mesmo cria, entendeu? Então, continuando aqui o nosso capítulo, ele vai contar ele vai continuar uma história, não sei se vocês lembram da história com relação ao a pessoa que tinha roubado ele da empresa dele, que ele faliu, que ele não resolveu não processar a pessoa. Então ele vai contar essa história aqui agora, tá? O desfecho dela. Anos atrás, quando eu e minha família moravam nos Estados Unidos, recebi um convite para ir à casa de um amigo. Ele estava fazendo almoço e queria conversar. Lembro-me de que, quando chegamos lá, brinquei com o cardápio. Então, vamos fazer um churrasco americano, hambúrguer e salsicha na brasa. Aquele encontro informal, porém, reservava uma grande surpresa. Durante o papo, olhei o Instagram e vi que havia chegado uma mensagem daquele ex-funcionário que me roubara. Nessa mensagem, ele, ele pedia perdão e explicava como a vida dele tinha saído dos trilhos, a ponto de perder a família e a dignidade. Decidi responder, dei uma palavra de esperança para, para ele e fiquei contente em ter mantido o princípio bíblico de não revidar o mal com o mal, de dar de comer ao inimigo, de manter a paz com todos. Então, aqui ele foi outro de nós. A gente, se uma pessoa tivesse roubado, a gente tivesse feito tudo com a gente, naquele momento, todos os amigos da gente pedissem para a gente chegar a essas pessoas e processá-las. E anos depois, o cara ainda vinha e dar uma palavra de esperança para aquela pessoa. Ela falando que tinha perdido tudo, perdeu a família. Você, posso, com a maioria, ia chutar cachorro outro ainda. Ele ia falar assim, bem feito, a hora que você fez comigo, tananã, 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 tananã. E acaba com isso mesmo, e a pessoa, consequentemente, num momento ruim, muitas pessoas em depressão, elas acabam tirando a vida. Então, acaba de você chutar mais cachorro morto. Continuando aqui a história, ele fala: veja só, ele estava numa situação péssima, sofrendo e com a família em pedaços. Eu estava morando com minha família nos Estados Unidos, na casa dos meus sonhos. Naquela época, Deus estava me levantando. Eu já era conhecido e meus resultados só cresciam. Estava escrevendo um livro Especialistas em Pessoa e tinha voltado a levar caravanas para Israel. Só que agora eu não era o prestador de serviço que organizava a viagem, negociava as hospedagens e planejava o roteiro. Eu era o líder das expedições. As pessoas iam para Israel para estudar comigo sobre inteligência e espiritualidade. Eu estava levando mais pessoas à Terra Santa e faturando muito mais do que nos tempos em que da minha antiga agência. Então, ele faz um paralelo com relação a tudo que ele viveu na situação de falência dele e a tudo que ele está vivendo agora, a partir do momento de uma decisão. De uma decisão, não acho que ele tomou várias decisões para chegar à falência e depois ele tomou várias decisões para ele conseguir voltar ao topo. Existe uma das coisas que a minha mentora sempre fala, que é set point
set point financeiro, set point metabólico, a gente tem set point para todos os para tudo na nossa vida. Então, para mim, ele tinha um set point financeiro que ele não soube lidar com ele, não teve inteligência, e aconteceu dele voltar pro mesmo padrão de vida que ele tinha quando ele faliu. Então, quando ele faliu, ele mesmo falou que não, ele, o homem não faliu, quem faliu, não, ele, a empresa não faliu, quem faliu foi ele, o homem. Foi a inteligência emocional que ele não tinha com relação a lidar com aquilo, com o dinheiro. Ele faliu, voltou para o mesmo set point que ele tinha, ele não era rico, então ele tinha um set point baixo. Se a gente não aumenta o nosso set point para aquilo que a gente quer, a gente continua voltando para o mesmo poder financeiro que a gente tinha. Você pode voltar 10 mil, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 1 milhão. Mas se você tem o mesmo set point que você tinha, de quanto você era pobre, você volta para o mesmo set point. Aí o que acontece as falências, que acontece as pessoas não terem inteligência emocional, se lidar. Ele soube lidar com toda a situação. E ele ficou até mais rico. Então, quer dizer que ele mudou o set point dele para um set point financeiro maior. Então, ele cresceu com relação financeiramente na mente. Então, ele expandiu a mente dele mais, pode ter mais agora. Agora ele tem uma situação muito melhor do que ele estava antes. Mas ele teve inteligência emocional para isso. Ele teve que saber lidar com as dificuldades que ele passou setar um novo set point para a vida dele. E aqui, através das sabedorias milenares da Bíblia, dos princípios que ele trouxe para ele mesmo, que foi que a gente já estudou, maturidade, verdade, palavra, escuta e agora da paz. Agora ele soube colocar tudo isso em prática e ele soube lidar com a situação naquele momento, mesmo que parecesse que para ele ou as pessoas aí em volta dele parecesse que para ele seria prejudicado, ele saiu ainda, ah, como que eu posso dizer para você? Não, com resultados. Por quê? Porque ele manteve a paz dele, que era um dos princípios que ele carregava com ele. Um dos princípios que ele passa aqui para a gente, é manter a paz, entendeu? Então é que ele vai continuar essas recompensas. Se eu tivesse reagido lá atrás, se eu tivesse denunciado, talvez ele teria me culpado por sua derrocada. Um dos problemas graves do ser humano é buscar justificativas para as situações que enfrenta e tentar colocar a culpa nos outros. Eu não vou nem falar para vocês, que vocês já sabem o que ele está falando, né? Se você imaginar o futuro, não conseguirá dominar as emoções do presente. A gente vive na ansiedade do futuro, então a gente não consegue estar presente. Se a gente não consegue estar presente, a gente não consegue dominar as nossas emoções com relação a tudo que está acontecendo aqui e agora no momento. Você, como ele falou aqui, se a pessoa busca por justificativa para culpar as outras, eu não tenho responsabilidade nenhuma do que acontece na vida dela. Ela só está ali no automático e ela acha que todo mundo é culpado de tudo o que aconteceu de ruim na vida dela. O pai dela, a mãe dela, todo mundo é muito assim. Eu era uma pessoa muito responsável com relação à responsabilidade. Eu culpava todo mundo. Nossa, eu não tenho dinheiro porque minha mãe não fez isso, 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 isso. Não porque meu pai não deu isso, 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 isso. Então, não tinha essa autorresponsabilidade. Quando eu aprendi sobre isso, eu falei assim, putz, os meus resultados são minha culpa. A falta de resultados também é minha culpa. E eu aprendi com isso. Eu aprendi que eu era responsável por tudo que aconteceu na minha vida, entendeu? Preferi deixar de lado a minha razão e os meus direitos e semear a paz. No entanto, não estou dizendo que foi emocionalmente tranquilo ou fácil. A batalha das nossas emoções contra os princípios de razão é enorme, mas ser um pacificador sempre será uma escolha e você tem que optar por ela. Hoje, sou muito requisitado por amigos e colegas
com empreendedores para resolver conflitos interpessoais e crise entre sócios, briga entre marido e mulher, escândalo entre familiares e por aí vai. Já resolvi de tudo. Já resolvi de tudo. Eles me chamam por três motivos. Porque têm confiança absoluta em mim, por causa da minha sabedoria e habilidade para solucionar o caso, e porque eu sou um pacificador. Confiança, porque não importa o tema que será tratado ou a gravidade do assunto, tudo fica ali. Jamais será compartilhado com terceiros. Sabedoria e habilidade, porque minha experiência me levou a solucionar problemas e sempre resolvemos de forma pacífica. Por isso, o pacificador. Quem busca a paz se posiciona. O prometer do caos jamais fica do lado certo da história, como nos ensina Salmos 34:14. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Anos atrás, um líder religioso renomado e reconhecido, essa história é bem legal, tá? Ah, anos atrás, um líder religioso renomado e conhecido no país, talvez um dos maiores nomes do segmento nas últimas décadas, quando ele fala essas coisas assim, tal pessoa, mas não fala o nome, eu já fico, quem será que foi? E acho que com essa descrição aqui, eu acho que vai perceber quem é. É, ele fala que durante anos atrás, um líder religioso, ele é renomado no país, talvez um dos maiores nomes do segmento nas últimas décadas, me atacou em um vídeo na internet. O ódio deste lado foi tão grande que o vídeo rapidamente bateu a marca de 1 milhão de views. Meu telefone não parava de tocar. Tiago, o que você vai fazer? Um amigo esbravejou, vou te indicar um bom advogado. Aprendi muito com essa história. O líder que estava me atacando já tinha desagradado pessoas relevantes. Quando o caso se espalhou, um grande líder que não gostava da pessoa que me atacou me escreveu um e-mail. Vamos para cima dele, conte comigo. Há um velho ditado que alguns dizem ser de origem árabe, que ensina: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. A frase resume a ideia de que podemos somar forças contra um inimigo em comum, mas a sabedoria milenar aponta outra direção. A todos eu respondi com uma frase de Lucas 9:55. Vocês não sabem de que espécie de espírito são. A frase é de Jesus. Certa vez, seus discípulos Tiago e João ficaram irritados porque os samaritanos haviam se recusado a receber o mestre. Diante da negativa, os dois pediram permissão para descer fogo do céu e matar todo mundo. Então Jesus disse a frase e explicou que não estava na terra para destruir a vida de ninguém, e sim para salvar as pessoas. É difícil, né, ter essa maturidade para a gente não reagir, para a gente parar diante de situações assim como a dele, de provocação, de às vezes a gente não sabe nem quem a gente é. Isso a gente só se leva pela que as pessoas vêm aqui, ó, e falam, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tal pessoa é assim, assim, assado. É difícil a gente ter essa maturidade de não reagir às situações que batem na nossa cara. Ao invés de reagir, a gente agir, a gente pensar com relação ao que pode ser feito, com relação ao que a pessoa fez isso comigo, sendo que eu não fiz nada com ela, e aquele vai contar o desfecho mais com relação a essa história. Aqui ele fala: não deixei a raiva dos outros me contaminar. Ela roubaria a minha paz. Não fiquei apenas no discurso bonito. Decidi dar mais um passo para resolver esse problema. Depois da repercussão na internet, peguei um avião e fui até a cidade desse líder. Entrei em contato com a equipe dele, pedi uma reunião e, frente a frente, com amor e respeito nas palavras, pedi que ele me explicasse onde eu estava errando. Eu queria saber o que tinha feito para motivar aquele ataque
e, se fosse o caso, estava pronto para corrigir as minhas ações. E se ele se surpreendeu com a minha atitude, e em 10 minutos de conversa estávamos rindo de outras coisas. Ele viu que eu era de verdade, que tudo não passava de um mal-entendido e selamos a paz. Esse grande líder que outrora foi algoz é até hoje alguém que me defende e testemunha a meu respeito quando fala sobre manter a paz com os outros. Ganhei um aliado. Aprendi ao longo da vida que não importa quantos amigos você tem, mas quantos inimigos você faz. A vitória nesta peregrinação depende dos caminhos que você escolhe. Eu escolhi o caminho dos princípios milenares, e, em especial, o da paz. Grandes imperadores da antiguidade terminaram em ruínas, porque abriram mão da paz para tentar conquistar o território dos outros. Jesus poderia ter sido um deles, mas preferiu a paz. Cara, muito bom esse capítulo, porque ele traz muito dos outros princípios com relação à escuta, com relação a ser de verdade, a ter a verdade em você, com relação a ter maturidade suficiente, porque se fosse, incluindo eu, se fosse qualquer um de nós, nós talvez a gente não teria maturidade suficiente para parar, pensar e ali no calor do momento fazer o que não deveria ser feito. Então, a partir do momento que, como eu já falei para vocês, a gente tem essa maturidade, a gente aprende a olhar com uma visão holística toda a situação, a gente para e tem que pensar para a gente poder agir. A gente afina primeiro o macho para depois a gente ir lá e cortar a árvore, cortar a lenha, entendeu? A gente não pode deixar com que as pessoas contaminem a nossa energia, com que as pessoas mandem e ditem o que a gente pode ou não fazer. A gente tem que ter essa autorresponsabilidade, a gente parar e voltar para dentro dos nossos pensamentos. A gente não deixa que as crenças dos outros entrem na gente e contaminem a gente, entendeu? Então, a partir do momento que ele para, ele pensa e ele não deixa com que a energia negativa de outras pessoas, a raiva de outras pessoas contamine ele é muito sensato, ele é muito maduro nisso. E ele contando essa história, ele traz pra gente como a gente deve agir com relação nesses momentos difíceis, tá? Ele não conta só, você é o princípio da paz, por isso, por aquilo. Ele conta o princípio da paz contando histórias de qual ele passou e que a gente pode trazer para a gente aplicar na nossa vida, entendeu? Então, eu achei fenomenal esse capítulo, é muito incrível. Aqui ele termina com meditação e oração, vários versículos da Bíblia para a gente, quando a gente tiver conflitos com relação a esses conflitos que ele também teve de outras pessoas e a gente tem que evitar essas coisas, ele deixa vários versículos aqui para a gente parar e meditar. Ele fala que é para a gente meditar pelo menos 1 hora ou 40 minutos em cada versículo com relação ao que ele fala, e são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 versículos relacionados a essa pessoa. Então, para quem tem o livro aí, nesse momento mais difícil, eu acho muito bom a gente parar e refletir em cada um desses versículos. E vou ler só um para vocês refletirem um dia nesse versículo. Seja perseverante na busca pela paz. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Salmos 34, 14. Eu acho bom vocês meditarem nesse versículo. Eu passei ontem o dia todo não, a tarde toda com relação à meditação desse versículo para mim entender um pouco mais ele, porque eu gosto de tentar entender as coisas também, tá? Então, eu deixo vocês com esse versículo e aqui o próximo capítulo, o de sexta-feira que a gente vai começar, é o capítulo que chama-se O Princípio da Disciplina. Esse aqui eu acho que muitos, acho que eu não, acho que eu tenho muita disciplina com relação a tudo que eu tenho que fazer. Mas acho que eu ainda tenho que ter mais disciplina com relação a algumas outras coisas. Mas o pessoal que não tem disciplina vai ser muito bom, viu? Só a disciplina é capaz de acelerar o amadurecimento e o surgimento de resultados positivos. Só que ele já começa já com um tapa na cara da gente.
Então, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Espero que vocês levem um pouquinho com relação à paz, e tenham entendido um pouquinho desse capítulo que foi tão interessante, pelo menos para mim, foi um dos melhores até agora. Forma de amadurecimento também, que, cara, de maturidade também, que tipo, foi sensacional esse da paz, foi um dos melhores para mim. Vejo vocês sexta-feira, espero que vocês estejam aqui com a gente, que a gente possa afiar mais nosso machado, que a gente possa estar aí juntos. E pessoal da turma um e turma 2, acho que a gente vai deixar a turma 3 participar, mas não terem voz ativa também. Sábado a gente vai fazer lá o nosso intensivão com relação a entender o que vocês estão passando para a gente poder ajudar vocês, tá? A terem resultados. Então, pessoal, tamo junto, tá? E a gente se vê sexta-feira. Até mais, pessoal.